Hey trader, hey pessoal, está na hora de abrir o seu manual. Eu sou o Luiz. E eu sou o Ricardo e hoje o papo é sério, mas ao mesmo tempo divertido, porque hoje nós vamos falar de um dos setups que é praticamente um caçador de reversões. Isso, vamos falar do famoso Joey de Napoli. Ele não é nenhum pizzaiolo nem amigo do Mario. Se você perguntar que Mario amigo, você é muito inocente e provavelmente não sabe que Joey de Napoli foi quem criou. A piadinha do armário. Tá me atrapalhando, viu? Você tá me atrapalhando, viu? De Napoli foi quem criou um dos setups mais utilizados, seja no mini índice, mini dólar, forex e até no SP500. E o melhor, ele entra cedo na tendência. Com isso a gente consegue colocar um stop pequenininho e um ganho muito grande. Ou seja, se o seu stop é menor do que o seu ganho, a matemática solta até fogos de alegria. Mas quem é Joey Di Napoli? Di Napoli foi quem criou o setup de reversão de tendência, provavelmente o mais famoso. E a ideia é simples: o mercado está caindo, 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 e a gente quer justamente aproveitar para pegar o mercado nessa reversão de tendência quando subir. É tipo aquele amigo, né, que vive falando assim, eu vou mudar de vida. Só que aqui a gente espera o mercado provar que vai mudar, não só prometer, né? E o mais legal, só tem uma ferramenta. A média móvel. A base é a média móvel exponencial de 3 períodos com um leve deslocamento de mais 3 períodos para frente. A média fica adiantada, como se tivesse pressa para chegar no futuro. E isso ajuda a enxergar a reversão um pouquinho mais cedo. Presta atenção porque aqui está o coração do setup e tem que seguir essa ordem obrigatoriamente. O mercado está em tendência de baixa, máxima abaixo da média. O preço vai fechar acima da média, depois fecha abaixo da média e então fecha acima novamente. Aí nós teremos o sinal de compra. E não pode pular etapa. E tem aí um requisito extra muito importante: o segundo fundo deve ser maior que o primeiro fundo. Ou seja, se o mercado fez um fundo, o outro fundo tem que ser mais alto do que esse primeiro. Isso mostra que a pressão de venda está enfraquecendo e que o touro está pronto para a briga. Mas você não é nenhum touro e também não seja burro. Use gestão de risco. E nesse caso, o stop loss ele é abaixo desse segundo fundo. E o alvo será o 161,8 ali do Fibonacci. E um conselho de amigo, como a gente sempre fala, se você está realmente começando, conta demo. Se você quer já testar numa conta real, não sei porquê, porque é um teste, né? Você só opera na conta real quando você já tem certeza, né? Mas se você quer, começa com um contratinho só. Depois você vai subindo para 2, 3, 4, 5 contratos, né? Assim por diante. Trader iniciante que já começa com 5 contratos assim do nada é que nem quem pula de paraquedas e sem esticar a mochila. E a queda aí, amigo, pode ser irreversível e acabar com o seu dinheiro. Então vamos para a prática do Joey de Napoli. Então a gente clica com o botão direito, indicador, e vamos utilizar nosso único indicador, média móvel. A gente insere e pode colocar aqui 3 períodos. Ok. Vou clicar 2 vezes na média aqui para poder editar ela. Então, período 3, aritmética, deslocamento 3 também. Então é 3 e 3. A aparência eu vou mudar só porque eu quero visualizar melhor. Vou deixar um amarelinho com espessura de 2. Ok? Beleza. Então, vamos recapitular como funciona o setup de Napoli, né? Ele, claro, busca reversões, tá? Então, vamos buscar aqui uma reversão para alta, né? Então, o que que precisa acontecer? Vou dar um zoom aqui para ficar melhor de visualizar. Para uma reversão de alta, né? A gente precisa que o preço esteja abaixo desta média. Então, aqui nós estamos vendo o preço abaixo da média. Ele fechou, né? Logo abaixo da média. Ele precisa depois fechar acima da média. Então, aqui fechou acima da média, fechou acima da média, ok? E ele precisa voltar, fechar abaixo da média novamente. Então, abaixo, acima, abaixo. E acima de novo, tá? Então, ele fechou aqui abaixo da média. Temos aqui nosso primeiro ponto aqui. Ele fechou acima da média. Temos nosso segundo ponto aqui. E aqui ele fechou abaixo novamente. Vamos colocar o fundo 2. Então aqui seria o fundo 1,
aqui o fundo 2, ok? E ele fechou novamente acima da média. Então, no rompimento do candle, deste candle aqui, que fechou acima da média, a gente entra. Então, nós vamos entrar aqui. Então, aqui é o nosso ponto de entrada, ok? Vamos colocar que ele é uma entrada verdinha, porque é de compra. Então, foi isso. O fundo 2 está mais alto que o fundo 1? Está. Muito bom. Fechou abaixo, fechou acima, fechou abaixo, fechou acima de novo. Então, ó, baixo, cima, baixo, cima. Encaixa. Não, como é que é? Baixo, cima, baixo, Só cima. besteira. Então, fechou abaixo, fechou acima. Quando o preço romper a máxima do candle anterior, você entra. Beleza, mas qual que é o seu stop, né? Então, o seu stop é no fundo 2. Nesse fundinho aqui é o seu stop, beleza? E qual que é o seu gain, então? Qual que é o nosso alvo? O nosso alvo, a gente vai utilizar o preço de Fibonacci. Vamos pegar a projeção dele. Então, a gente pega o fundo anterior, o topo anterior também, né? Claro. E o nosso fundo 2. E então, né, temos aqui a nossa projeção e nós vamos utilizar o 161.8, né, claro, que é do Fibonacci. Se você entrar com 2 contratos ou mais, se você quiser realizar uma parcial, seja qual for o valor, né, no 100%, também é bem agradável, tá? Ou se você entrou com um contrato e quiser, quando chegar no 100%, você vir aqui e o seu stop for já um pouquinho acima do break-even, né? Porque temos taxas, emolumentos e tudo mais, você nunca vai deixar o seu break-even na mesma linha que você entrou, né? Na mesma faixa de preço, você vai entrar um pouquinho acima para já pagar seus emolumentos e tudo mais. Mas a nossa mira, né? O nosso alvo principal é 161.8. Na venda é a mesma coisa, só que é o contrário. Então o que nós vamos olhar aqui? Primeiro, eles têm que estar acima da média, né? Então, o preço está acima aqui? Está, ok. Fez o nosso topo 1. Ele fechou abaixo da média? Fechou. Então, nós temos aqui, né, a máxima, né? No caso, a mínima, né? Porque está invertido. Fechou fora novamente, né? Fechou acima novamente da média de 3. Poxa, legal. Fechou. Então, a gente anota aqui que seria o nosso topo número 2. Então, qual que é o nosso alvo? Fibonacci. Puxou aqui, na máxima, né? No topo 2, 161. Vamos descer então aqui, vamos lá, 161. E agora sim dá para ver. O nosso alvo então principal é 161 e esse alvo aqui seria um alvo de quantos por cento? Vamos lá, vamos por esquema de entrada, saída e tudo mais. Nosso stop então é aqui em cima, né? No fundo 2, lembra, no fundo 2, não é no fundo 1. A nossa entrada, lembra, fechou aqui fora, né? Fechou abaixo. No rompimento dela você entra. Então você entrou aqui. Aqui é a nossa entrada, verdinha. Bonito, né? E o nosso alvo lá embaixo no 161, aqui. Então a gente tinha um stop de 830 pontos para um gain de 820 pontos. Olha só, nem foi um para um, foi até um pouquinho menos. Porém, se você quisesse, aí depende da estratégia, né? Esse caso, nesse dia aqui, se você segurasse o seu trade, nossa, né? Então você ia ter um lucro absurdo, né? Mais de 3.000 pontos. Então, depende. Você entrou com 3 contratos, por exemplo. Você realiza um contrato no 100%, realiza outro contrato no 61 e o outro deixa acontecer. Você é a pessoa que vai testar os setups e ver o que é melhor, né? O Joe Napoli utiliza o 161.8. Então, ou você toma stop ou você ganha o 161.8. É isso. As variações é você que vai criar. Nós estamos aqui como um plano de estudos, né? Para você abrir a mente e testar novas estratégias. Essa é a parte mais legal do trade, é testar estratégias, ver quais que realmente funcionam, descobrir novas estratégias, pegar todas essas variações, encaixar talvez algum outro indicador, talvez um stop ATR, ou talvez utilizar algum indicador para confirmar a entrada, essa reversão, né? Outra coisa interessante, uma adicional aqui do vídeo, está aqui no gráfico de Renko. E sim, no gráfico de Renko também é possível você fazer essa estratégia de Joe de Napoli, tá? Então, olha só. Fechou acima, fechou abaixo, fechou acima de novo, fechou abaixo de novo e você pode entrar. E também traçar da mesma forma a projeção de Fibonacci, ok? Então, você pode vir aqui, traçar aqui, ó. Esse aqui mais curtinho. E se você fizesse na outra aqui, né, no mais à frente, também daria. Olha só. Viu? Funciona também da mesma forma de Renko.
Quem gosta de Renko que nem a gente, né, também é um adicional, então você pode também utilizar no gráfico de Renko, que a gente acha muito mais limpo, mais gostoso de visualizar, também é possível. Claro, você testa tempos de Renko também, esse aqui é no 20R, mas pode ser testado em outros tempos. Resumindo, Joey de Napoli é um setup de reversão de tendência com uma média móvel exponencial de 3, deslocado ali de 3 períodos para frente, e lembre-se daquela sequência ali, acima, abaixo, acima, o fundo 2 maior que o primeiro fundo e, obviamente, o stop ali no fundo 2 e o alvo sendo ali no Fibonacci 161,8. Simples e objetivo, quando bem executado, ele é muito eficiente. Mas como todo setup, ele não acerta sempre. Então, gerenciamento de risco e psicológico forte é o que separa quem sobrevive de quem some do mercado. E antes de você sumir, comenta aqui se você já conhecia esse setup, que ele é extremamente conhecido, né? Se você utiliza ele, curte o nosso vídeo se você gostou, segue o nosso canal para mais vídeos assim como esse. Falando em mais vídeos assim como esse, com certeza esse vídeo aqui será muito bem-vindo para o seu estudo. Até a próxima!